O resultado do governo Lula foi esse: 235 aproximadamente bilhões de déficit público. E ainda tem alguns comentaristas da Jovem Pan, pasmem, que diz que isso aí é relativo, que a culpa é do governo Bolsonaro, que no passado não pagou isso, não pagou aquilo, tudo mentira. Como é que pode a Jovem Pan se passar esse papel? Precisa rever os seus comentaristas, subestimar a inteligência de um público majoritariamente de direita, se quiserem preservar a sua audiência, porque senão a Jovem Pan vai se tornar mais uma emissora que vai ser comprada pelo governo, se não já está sendo comprada. O Lula é um condenado da justiça, Quem absolveu ele não foi efetivamente a justiça que nós temos, é a justiça do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão não correspondeu à visão, à expectativa da maior parte dos juízes do judiciário brasileiro, acredito eu. Foi um tribunal político, composto na sua maioria por advogados que não fizeram concurso para juiz, salvo, se eu não me engano, a Rosa Weber, mas o restante ali são todos advogados, e foram escolhidos simplesmente para rezar uma cartilha naquele tribunal. Aqueles que não rezaram a cartilha, de forma estranha, mas muito compreensível por aqueles mais lúcidos e inseridos no processo político do país, como foi o caso do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi indicado pelo PT, mas o Joaquim Barbosa, quando chegou lá no Supremo Tribunal Federal, ele resolveu agir de acordo com sua consciência de jurista, e no mensalão ele foi o protagonista, se posicionando contra o modelo de corrupção adotado pelo governo do PT, e cujo voto, inclusive, pela condenação dos sentenciados, E logo em seguida, estranhamente, pela primeira vez, talvez na história do judiciário brasileiro, um ministro da Suprema Corte renuncia, E temos também o Teori Zavascki. O Teori Zavascki foi outro que chegou no Supremo Tribunal Federal, não rezou a cartilha e, estranhamente, o seu avião caiu, E mais estranhamente ainda, antes do acidente, a Dilma Rousseff, ela declarou por 100 anos de sigilo, no caso das investigações de acidentes aéreos. Então, logo em seguida, o avião cai e ninguém pode investigar, ou seja, o sigilo é mantido para o público que financia toda essa estrutura, todo esse aparato estatal. É muito estranho essa situação. É isso. Então, admitam, vocês eleitores do Molusco, Bolsonaro estava certo. Bolsonaro está certo. Ele passou o governo com cerca de 54 bilhões de superávit, ou seja, é como você passar um prédio, o síndico, com 54 bilhões de caixa, e o outro 5 em um ano, ele gasta 54 bilhões e mais cerca de 170 bilhões. Isso é má administração pública, o modelo de gestão do PT de gastos públicos, sem controle, sem respeitar o teto fiscal, não funciona. Aliás, esse modelo socialista não funcionou em lugar nenhum. Basta ver a economia dos países que adotam este modelo de economia planificada. Venezuela, a Argentina até pouco tempo, com Alberto Fernandes, e agora o Milei está colocando a casa em ordem. Mas esses países, de modo geral, Cuba, Venezuela, não funcionam. Empobreceram a população, enriqueceram aqueles que estavam no poder, acentuar a pressão contra a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o controle das informações, as censuras. Isto não é democracia. E este modelo o Lula está implantando aqui no Brasil e transformando a vida do povo brasileiro no inferno, Era já esperado por aqueles que têm uma visão mais lúcida, que têm colírio nos olhos
que não corroboraram para que isto aconteceu, principalmente os moradores da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão, sinceramente, muito revoltados com o povo nordestino, e com razão, porque na mente deles o povo do Nordeste que colocou Lula no poder. Na verdade, vendo de forma mais profunda este caso do processo eleitoral brasileiro, sabemos que o TSE não respeita o princípio de publicidade eleitoral, como prevê a Constituição, e sabemos que as urnas eletrônicas de terceira geração, ela tem um voto sigiloso, ou seja, nem os fiscais têm acesso. Não existe contagem pública dos votos. Se não existe contagem pública, quem conta os votos é um computador com programas maliciosos, pode simplesmente fraudar as eleições, e é o que possivelmente aconteceu. Assim o Maduro vem se reelegendo inúmeras vezes lá na Venezuela, prendendo seus opositores, condenando, por exemplo, o seu principal rival, e vai se perpetuando no poder, enganando as pessoas de classe mais pobres, né, mais populares, porque essas pessoas, elas têm o voto de cabresto, uma vez elas recebem incentivo do governo, no caso apoio, através de bolsas, né? E por isso o Lula faz questão em fazer cortes bilionários do setor da educação. Isso, em suas próprias palavras, ele manifesta que um simples metalúrgico, quando passa a ganhar R$8.000, já não quer mais votar no PT. E ele ainda fala que é por causa que essas pessoas buscam mais informação, e aí, é claro, você com informação, você passa a ver, né, as trevas que há dentro desse partido maléfico, que só trouxe desgraça para o Brasil. Quando o PT passa, é como gafanhoto, ele destrói a lavoura, depois de destruída, ele parte para outra lavoura, né? É um rastro de sangue, porque muitos crimes que foram cometidos a mandos de liderança do partido, basta ver o caso, por exemplo, do Celso Daniel, o acidente, né, estranho do Teori Zavascki, e muitos outros crimes que foram cometidos, né? E ficaram sem explicação, porque a justiça do nosso país, não de modo geral, mas no top da sua estrutura, está aparelhada. O Brasil caminha para a pobreza. Agora já sabemos que o país é o mais endividado da América Latina, passou a Argentina, e o Lula finalmente colocou o Brasil em primeiro lugar, né? Primeiro da América Latina com maior dívida pública. E agora, os eleitores do PT, vocês que pedem, os mendigos, infelizmente, vocês que estão na margem da sociedade, que votaram no PT com a esperança de que ele iria mudar a vida de vocês, percebem que não mudou e está piorando cada vez mais. Milhares de pessoas tiveram o Bolsa Família cortados, né, incentivos. O acordo que o Bolsonaro tinha feito com o ProUni, com aqueles que deviam ao ProUni, foi revogado basicamente pelo Lula, e terão que pagar sua dívida. E o país continua indo à bancarrota, né? Esperamos que o povo brasileiro reaja. Infelizmente, isso é uma opinião pessoal, um ditador, quando assume, né, e da forma como ele assumiu, que não foi de forma democrática, ele não sai a não ser a força. Portanto, vejo um grande erro da direita quando tenta falar de eleição, de eleger fulano ou ciclano, seja para vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador, como se elegendo pessoas de direita iriam mudar com toda a estrutura aparelhada, em especial no Supremo Tribunal Federal. Não irá mudar mesmo. Infelizmente, o Brasil vai ter que ter um choque, né? Talvez um conflito social, uma resistência civil, né? De forma generalizada, como dizia o Olavo de Carvalho, seria uma alternativa, ou uma paralisação geral, parando a economia do país, parando os meios de transporte, com o apoio dos agricultores, e aí sim o dinheiro iria parar de chegar em Brasília, iria atingir a todos, e com certeza nós faríamos uma revolução nesse país, revertendo todo o quadro vigente do nosso país. Um forte abraço a todos.